Voltamos então para fazer os nossos exemplos de hoje. Vamos começar pelo exemplo 1. O exemplo 1, bem básico, a ideia é você estimar a ordem de grandeza de alguma coisa. Nesse caso ele conta uma historinha. Diz assim: o maior novelo do mundo, ou seja, um novelo como um novelo de lã ou de linha, um rolo de fio, né? O maior novelo do mundo tem cerca de 2 metros de raio. Qual é a ordem de grandeza do comprimento do fio que forma este novelo? Então nós temos, essa é a única informação. Nós temos um novelo que tem 2 metros de raio. E a ideia de você fazer um exemplo como esse não é ficar olhando a resposta, é trabalhar sozinho e depois ver se a resposta bateu ou não. Então o que nós temos aqui? Eu vou tentar representar. Nós temos um novelo, então o novelo é um rolo de fios. Imagino muitos fios enrolados aqui assim. E ele está me dizendo que nós temos um raio, este novelo tem um raio, ou seja, do centro até a borda, da ordem de 2 metros. Um único algarismo significativo. Esse é o tamanho da precisão que eu tenho aqui, é bem pouquinha mesmo. Então, no total ele tem 4 metros de diâmetro. Eu preciso supor algumas coisas sobre este fio, para saber o que ele tem ali. No fundo, eu vou supor que o meu novelo é uma esfera. Então a primeira coisa é supor um modelo esférico para o meu novelo. E também o fio que sai daqui, eu vou supor que ele é um cilindro. Então, como assim o fio é um cilindro? Se eu esticar o fio e olhar ele de forma bem ampliada, eu vou supor que ele é um cilindro dessa forma. E aí eu teria que medir o diâmetro ou o raio desse cilindro do meu fio. Eu não sei ao certo essa dimensão aqui. Este raio aqui eu não sei. Daí vem a parte da estimativa. Vou chamar isso aqui de R por enquanto, já vou estimar um valor para ele. O que eu sei é que a pergunta do estime o comprimento do fio está se referindo a este lado aqui. Vou chamar de alisão. Então é isso que eu quero saber. Quero saber o comprimento do fio que está enrolado nesse novelo de 2 metros. Tem um monte de coisa que eu não sei, como você percebeu. Eu não sei se isso aqui é uma esfera mesmo, então eu estou supondo que é. Não sei se o fio é um cilindro mesmo, estou supondo que é. Isso se chama assumir um modelo. Eu assumi um modelo esférico para o novelo e assumi um modelo cilíndrico para o fio. Um fio bem comprido, um cilindro bem comprido, mas um modelo cilíndrico. Agora, a próxima coisa que eu preciso estimar, na verdade as próximas coisas, são o raio desse cilindro, ou a área dessa seção transversal aqui desse círculo transversal, ou melhor, ou não, e também o espaço vazio, cheio de ar entre o fio, porque quando eu enrolo linha, não é como se não sobrasse espaço nenhum ali dentro, né? Tem espaço vazio. Então como que eu faço isso? Eu preciso dar um tamanho. Eu não sei, vai variar bastante, mas vamos assumir que o raio aqui fosse algo como 1 milímetro de raio. Esse é o raio do fio, estou supondo, né? 1 milímetro, lembra, pode ser qualquer coisa entre meio milímetro até 1,5 milímetro, mais ou menos. Isso não dá conta ainda do espaço vazio. Então eu preciso pôr um número maior aqui. Tem várias formas de fazer isso. Se eu supor que o fio é esse, eu posso colocar uma margem, posso fazer isso aqui, por exemplo, vezes 2 para tentar achar o tamanho, né, do espaço vazio. Ou então, posso assumir uma outra forma aqui. Eu posso assumir que, olhando de frente,
quando eu tenho o fio assim, redondo, e eu venho e coloco um outro fio aqui, e depois um outro fio passa aqui em cima, e depois um outro fio do novelo está rolando aqui em cima, isso aqui são vários fios passando no novelo vistos de frente, tá bom? Como se estivesse entrando no plano da lousa. Esse espaço que fica aqui fora, eu posso pensar nele como se fosse um espaço reservado ao redor de cada círculo, como esse. Então esse fio tem um espaço cheio de ar em volta, esse fio vai ter um espaço cheio de ar em volta, e o mesmo para os outros, todos. Eu preciso assumir alguma forma, um modelo para isso. Uma ideia é assumir que essa área, já de cara, em vez de ser um círculo, é um quadrado. Então eu vou pegar esse espaço aqui de 1 milímetro, então eu posso descartar esse de baixo aqui, eu vou pegar esse espaço que eu supus ali em cima de 1 milímetro, só que eu vou jogar ele não como um raio, eu vou jogar ele como se fosse o lado de um quadrado, eu vou chamar de D ao invés de R. Então esse é o meu fio. Vou assumir que meu fio é um quadradinho dessa forma, assim, tá bom? É um cilindro, mas não é um cilindro circular, é um prisma de área de seção transversal como um quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o volume desse cara aqui é igual ao volume desse. Então, o volume da minha esfera, que é o novelo, tem que ser igual ao volume do meu cilindro, que é esse cara aqui. Quem é o volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como nós estamos falando de estimativas, não de valor final, valor real, e até porque eu só tenho um único número com um único algarismo significativo, eu não preciso fazer essa conta tão difícil assim, porque pensa que π é 3,14 e alguma coisa, e aqui está dividido por 3, então isso aqui é praticamente 3,14 sobre 3, que é um pouquinho maior que 1. Na verdade, eu posso aproximar com bastante certeza isso daqui para ser simplesmente 4r ao cubo. Dentro de um algarismo de significativo, isso aqui está mais do que bom. Do outro lado, eu tenho o volume do meu cilindro, aqui de cima. E o volume do cilindro é o comprimento, que é justamente o que eu estou buscando, vezes a área da seção transversal, que agora eu assumi que é um quadrado, então vou dizer que é d ao quadrado. Para que essas duas coisas sejam iguais, então eu posso escrever aqui, vou abrir mais espaço aqui em cima, eu posso escrever então que 4r ao cubo tem que ser igual, esse 3 não ficou bom, vamos arrumar, tem que ser igual a LD ao quadrado, e eu quero L. Então vou isolar L, passando o resto para o outro lado, ficamos com 4r ao cubo, a caneta às vezes não pega o primeiro risco aqui, estou me adaptando, 4r ao cubo dividido por d ao quadrado. Substituindo os números, o número, nós temos um único número aqui, 4, o raio, 2 metros, eu vou pôr a unidade, você já vai ver por quê, ao cubo, dividido pela área da seção transversal, que eu estimei como sendo de lado 1 milímetro. Eu vou colocar aqui 1 milímetro, e isso daqui está ao quadrado. Então, aqui em cima eu tenho 4, tenho 2 ao cubo, que é 8, então 4 vezes 8,
metro ao cubo vira metro cúbico. E aqui embaixo eu tenho 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. E esse milímetro ao quadrado, eu preciso tomar cuidado. Porque quem é o mili do milímetro? O mili do milímetro, ele é 10 elevado a menos 3. Junto com 1 metro. E tudo isso daqui está ao quadrado. O 10 a menos 3 também está ao quadrado. Então aqui em cima eu tenho 4 vezes 8, 32 metros cúbicos. E aqui embaixo eu tenho 1, e aqui 10 a terceira ao quadrado. Quando eu tenho uma potência elevada a outra, conserva a base e multiplica os expoentes. Então isso aqui é 10 a menos 6, e o metro ao quadrado vira metro cúbico. Opa! Não foi isso que eu quis dizer, não. Estava pensando na resposta final já. Metro ao quadrado. Agora, esse 10 a menos 6 embaixo, dividir por uma potência negativa é a mesma coisa que multiplicar pela potência positiva. Então, vou voltar aqui, ó. L é igual. Em cima eu tinha 32 metros cúbicos vezes, esse 10 vem para cima, como 10 elevado a mais 6. E embaixo só sobrou aquele metro ao quadrado que eu tinha. O metro ao quadrado cancela com uma parte do metro cúbico, sobrando apenas metro. E aí eu tenho 3,2 vezes 10 a sexta metros. É bastante metro. É bastante metro. Agora, essa estimativa, esse 2 me importa? Nem um pouco. Nem um pouco mesmo, porque eu fiz tudo com um único algarismo significativo. Eu só tinha um algarismo significativo para começo de conversa. Então, na verdade, só o que importa aqui é esse 3 e esse 10 a sexta aqui. O 2 não importa. Então vamos lá. Eu posso dar como resposta final algo como L igual a 3 vezes 10 a sexta metros. Se eu separar 3 desse 10 a sexta, eu também posso dizer 3 vezes 10 a terceira vezes 10 a terceira metros. E esse cara aqui, se eu deixar o 10 a terceira que estava fora, esse cara aqui vira quilômetro. Com K minúsculo, hein? Então, 3 vezes 10 a terceira quilômetros. Chega de cerca de 3.000 quilômetros. Mas para uma estimativa de ordem de grandeza, eu posso fazer melhor do que isso. Porque, na verdade, uma das regras da ordem de grandeza, da estimativa, é que no final eu quero apenas uma potência de 10. E aí tem uma regrinha, que é a seguinte: se esse número que apareceu aqui for maior, se esse número, vamos pegar uma caneta de outra cor, se esse número da minha resposta for maior do que raiz de 10, eu jogo ele fora e somo 1 aqui em cima. E adivinha quanto que é a raiz de 10? Adivinha não, você pode pegar uma calculadora e fazer. É aproximadamente 3,16. E esse cara aqui é maior do que 3,16. Então, em termos de ordem de grandeza, eu posso dizer que o meu comprimento L é da ordem de, o símbolo é um O maiúsculo, da ordem de 10 a sétima metros. Ou, se você preferir, da ordem de 10.000 quilômetros.
E esse é o exemplo 1 do capítulo. Será que a resposta bateu com a dele? Agora é a hora de conferir, então. Vamos ver o que ele fez? Fez considerações parecidas, mas por algum motivo ele considerou o fio... Cadê? Ele considerou 4 milímetros como sendo... Ele considerou um fio grosso, bem mais grosso do que o que eu considerei. E aí, por causa disso, a resposta dele deu 10 a terceira quilômetros. Eu considerei um fio mais fino, e aí nós tivemos 10 a quarta quilômetros, né? 10 mil quilômetros. Então, de novo, tinha coisas a serem estimadas aí que ele não deu a informação, e portanto a gente tem que fazer o melhor com o que tem. O próximo exemplo é um pouco mais interessante. Vamos lá. Um objeto pesado pode afundar no solo durante um terremoto, se o terremoto fizer com que o solo passe por um processo de liquefação, no qual as partículas do solo deslizam umas em relação às outras, quase sem atrito, ou seja, o solo vira um líquido por causa das vibrações de um terremoto. Nesse caso, o solo se torna parcialmente uma areia movediça. A possibilidade de liquefação de um solo arenoso pode ser prevista em termos do índice de vazios de uma amostra de solo, representado pelo símbolo E definido da seguinte forma. Então, o índice de vazios é o volume V, volume de vazios, dividido pelo volume G. O que é isso? Volume G é o volume total das partículas de areia da amostra, o volume dos grãos, G é de grãos. E volume V é o volume total do espaço entre as partículas, isto é, o volume de vazios. Se esse índice E, o índice de vazios, exceder um valor crítico de 0,80, poderá ocorrer liquefação durante um terremoto. Pensa nisso. Pensa numa areia, numa pilha de areia, onde a razão entre o volume de vazios e o volume total ocupado pelos grãos é de 0,80. O que isso está te falando? Isso aqui está te dizendo que o volume dos grãos é só um pouco maior, mas não muito, do que o volume de vazios. Se você passar o volume de grãos multiplicando para o lado de cá, você está falando que o volume de vazios é 80% do volume ocupado pelos grãos do solo. Qual é a massa específica da areia, ρA, correspondente a esse valor crítico? Então eu tenho esse valor crítico de 0,80. Qual é a massa específica dele, ou seja, a densidade dele? Só para ter uma ideia, a massa específica do dióxido de silício, principal componente da areia, é 2,600 ou 2,600 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ele está me dando o quê? A densidade da areia como um todo. Olha que coisa. Então vamos lá, vamos tentar estimar qual é a densidade da areia como um todo quando eu tenho esse valor crítico. Então voltando aqui para o nosso quadro. Vamos apagar. Acho que eu vou apagar tudo. Eu sei que tem um jeito mais fácil de fazer isso, mas qual é? É mais divertido assim. Pronto.
Ok, vamos anotar o que a gente tem. Nós temos a definição do espaço vazio para grãos de areia. Imagina que esses são os grãozinhos de areia. Eu tenho a definição da minha razão E, que é o volume vazio dividido pelo volume total ocupado pelos grãos. Em outras palavras, o volume de vazios é igual a E vezes o volume dos grãos, passando o volume dos grãos para o lado de lá. O volume total da areia, então se eu pegar e considerar todo o volume que a areia ocupa, volume total, vai ser igual à soma do volume dos grãos mais o volume de vazios. E aí, a massa específica da areia, ρ, que é o meu objetivo, é o que eu quero saber, é definido como sendo a massa de areia. Opa, eu ia fazer um A, fiz um G. A massa de areia dividido pelo volume total da areia. A massa da areia, eu ainda não sei, mas eu posso escrever o volume total em função do que eu tenho aqui em cima, que é o volume de grãos mais o volume de vazios. E essa massa da areia, de onde que ela vai vir? Bom, ele deu a densidade do grão, né, por assim dizer, do principal componente do grão. Então vamos chamar de densidade dos grãos, que era 2,600 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Então essa densidade aqui me dá a massa. Como que ele me dá a massa? Se isso aqui é a densidade dos grãos, então eu sei que a densidade dos grãos, por definição, tem que ser a massa da areia, né, dos grãos, por exemplo, massa da areia, dividido pelo volume ocupado pelos grãos somente, sem espaço. Imagina que eu pudesse remover todo o espaço aqui. Esse volume dos grãos é o mesmo volume dos grãos que eu venho usando desde o começo. E aí eu posso isolar aqui a massa da areia. A massa da areia é a densidade dos grãos dada no problema vezes o volume dos grãos, que é o que eu já sei desde o começo. Eu posso substituir isso aqui. Então vamos vir aqui para baixo um pouco. E a densidade da areia que eu estou buscando, ela é a massa dos grãos, que eu vou substituir por aquilo, vou até pôr em outra cor para ficar mais fácil para ver, é a densidade somente dos grãos vezes o volume dos grãos, dividido por quem? Quem que estava aqui embaixo? Volume dos grãos mais volume do vazio. Mas quem era o volume do vazio na posição crítica? Ou, na verdade, em qualquer valor, não só no índice de vazio crítico, 0,80, né? Eu sempre posso escrever o volume vazio como sendo E, esse índice que foi dado, vezes o volume dos grãos. Então eu posso substituir isso aqui embaixo. E vai ficar assim. A densidade dos grãos é vezes o volume dos grãos dividido pelo volume dos grãos de novo, mais... E aí quem é o volume do vazio? De novo eu vou fazer de outra cor para a gente ver. É E vezes o volume dos grãos. Por que isso é importante? É importante porque me permite colocar esse volume desconhecido dos grãos em evidência. Então, ρg, a densidade só dos grãos, vai multiplicar. Eu vou colocar Vg em evidência aqui em cima, e sobra 1. E eu vou colocar Vg em evidência aqui embaixo,
e sobra 1 mais E, e VG vai embora com VG. Portanto, a densidade da areia como um todo é dada pela densidade somente dos grãos sozinhos, que foi dada numericamente ali em cima, dividido por 1 mais o índice de vazios que foi definido no começo do problema. E agora eu posso substituir os valores. Aqui eu tenho 2,600 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Não vou escrever a unidade. Por que eu não vou escrever a unidade? Porque essa é a única unidade. E aqui embaixo eu tenho 1 mais o índice crítico que foi dado. Quem era o E crítico? Era 0,80. Então eu posso substituir aqui 0,80. Este número 1 que está aqui embaixo, ele é um número 1 matemático, com precisão infinita, ele não tem algarismos significativos. Então, ao somar os dois, eu vou obter 1,80 com o mesmo número de casas decimais que eu tenho ali. Então, 2,600 vezes 10 a terceira. Se você quiser escrever a unidade aqui, tudo bem, quilogramas, eu não escrevi ali para não ficar muito amontoado. Por metro cúbico. E aqui embaixo, nós temos 1,80, que tem 3 algarismos significativos agora, porque eu somei com esse 1. Passou de 2 para 3. Lembra? Na soma, o que importa é o número de casas decimais. Aqui eram 2, aqui eram infinitas. Sobrevive o que tem menos. 2 é menor do que infinito. Portanto, 1,80. E aqui nós temos 4 algarismos significativos. Nessa divisão, vai prevalecer o resultado com 3 algarismos significativos, que é o daqui de baixo. E aí, 2.600. Vou até fazer maior. A densidade da areia é 2.600 dividido por 1,80. Na calculadora, sai algo como 1.444,4444444. Mas isso não é real, né? Nós queremos quantos algarismos significativos? Essa é a pergunta. Vou pegar aqui nosso lápis arco-íris. Se aqui eu tenho 4 algarismos significativos e aqui embaixo eu tenho 3 algarismos significativos, na divisão prevalece o que tem menos, portanto aqui eu posso pegar apenas os 3 primeiros algarismos significativos. Eu preciso arredondar para lá, tomando cuidado para não perder esse 4, porque senão 1.400 vira 140. Então, como que eu faço isso com bastante cuidado? Lembrando que aqui na frente eu ainda tenho um 10 a terceira daqui de cima, né? Eu pego essa vírgula, passo para cá, escrevo isso em notação científica, 1,44, arredondando já. Para mover a vírgula 3 casas para cá, eu preciso somar 3 ali. Então, isso fica vezes 10 a sexta quilogramas por metro cúbico. Espero que eu tenha acertado, hein? Vamos lá ver qual é o resultado final. 1, 2, 3, o suspense está me matando. E aí, deixa eu ver, eu acho que não está nessa página ainda. Ah, e terminou aqui. E nós temos 1,4 vezes 10 a terceira. Ah, ele considerou... Espera um pouco. Volta aqui, para tudo. Não era 2.600, era 2,6 e vocês não me falaram nada. Brincadeira. Vamos lá, vamos arrumar isso daqui então. Quadro. Poxa, essa vírgula era vírgula mesmo. Olha eu tratando o negócio como se fosse número americano, né? Então isso é 2,6, não é 2.600. Então, aqui, quando... Não, espera.
Tá. Ah, então, o único erro está aqui embaixo, ó. Não tem essa vírgula aqui. Na verdade, o resultado da minha vírgula é aqui mesmo. Tá bom? Portanto, não tem esse 6 do 2.600 aqui. Eu vou sumir com ele. E vamos colocar o correto, que é só esse 3 vindo para cá, já que eu não tive que mover a vírgula. Muito bem! E é assim que a gente faz um exemplo. Faça o seu, confira e corrija. Olha que legal. Aí tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês lá no exemplo. Vamos voltar no exemplo. Olha só aqui o que ele faz. Ele disse no final que o resultado é só 1,4. E não é. E eu vou falar para vocês por que não é. Esse exemplo aqui me incomodou um pouco. Para ser 1,4 do lado de lá, aqui tinha que ser 2,6, mas não, ele pôs 2,600. Então, se ele queria com 1,4 só, aqui, tinha que ser 2,600, porque isso aqui tem 3 algarismos significativos, esse 1,80, como a gente viu. Muito bem, é isso de exemplos por hoje. Vejo vocês nos exercícios, espero que vocês se deem bem. Qualquer dúvida, podem me procurar. Até mais.